Mecânica quântica. Tipos de analfas. Unicamente quero dizer a vocês que não se deixem levar pelo título deste vídeo. Nesta lição, veremos temas muito interessantes e de grande valor para completar a lição de mecânica quântica. Começamos. Recordemos que as partículas denominadas alfa eram capazes de conter dentro da sua estrutura uma porção de sólem, as quais se compactavam e as convertiam em analfas. No entanto, existem 6 tipos de analfas: dissímbolas, deslindantes, mertânicas, cômbicas, facsímiles e colindantes. Para finalidades práticas, vamos nos aprofundar unicamente nos tipos de analfas a partir dos quais se derivam os temas que correspondem a essas lições espirituais básicas. 1. Analfas dissímbolas. Estas analfas, ao aderir-se entre si, geram os fítons em 4ª dimensão e os mesons em 3ª dimensão. Para que uma partícula seja permanente, é necessário que tenha 2 componentes, parte e contraparte. Desta maneira, se produz o equilíbrio energético que permite sua permanência. As pirâmides sem base formadas por analfas têm a particularidade de absorver radiações por sua base e projetá-las por seu vértice. Ao estarem posicionadas uma em oposição à outra, se estabelece um sistema de retroalimentação de radiações a partir do qual se origina a durabilidade dessas partículas. Aqui observamos uma partícula de pouca durabilidade com uma só contraparte em 3ª dimensão. Aqui observamos uma partícula de grande durabilidade com sua parte em 3ª dimensão e sua contraparte em 4ª dimensão. Vemos assim que existem tipos diferentes de combinações de pirâmides energéticas para produzir diferentes graus de durabilidade. Por exemplo, os gases e os álcools têm pouca durabilidade, posto que têm só uma parte vibrando em 3ª dimensão. Em troca, as substâncias minerais e as células têm grande durabilidade, pois têm uma parte em 3ª dimensão e possuem uma contraparte que as equilibra, situada em 4ª dimensão. Ou seja, toda substância perdurável tem uma cópia, por assim dizer, de uma estrutura idêntica, porém numa vibração mais sutil, que é a 4ª dimensão. Como o nosso corpo físico em 3ª dimensão tem certa durabilidade, nós também contamos com uma contraparte em 4ª dimensão, ou seja, um corpo idêntico ao que vemos em 3ª dimensão, mas vibrando em uma frequência mais sutil, que para este caso seria nosso corpo etérico. Existem ocasiões em que parte e contraparte se separam por lapsos de tempo determinado e a este fenômeno denomina-se desdobramento e ocorre quando estamos dormindo. Este desprendimento ou desdobramento nós o fazemos totalmente inconscientes e em certas ocasiões temos consciência por instantes, durante o estado crepuscular entre dormindo e acordado, e é quando temos uma sensação de caída e despertamos sobressaltados. O que ocorre realmente é que nossa consciência se polariza para a nossa contraparte em 4ª dimensão e no momento em que este se desdobra para cima. Mas no instante que a consciência volta ao corpo de 3ª dimensão, nos dá a sensação de uma caída, mas não é uma caída, é a contraparte que se elevou e volta subitamente ao corpo físico. Diferenças: viagem astral, desdobramento e viagens monádicas. Já que estamos vendo este tema, vale ressaltar a diferença entre viagem astral, desdobramento crepuscular e as viagens monádicas. A viagem astral é o mesmo desdobramento,
mas se realiza de forma consciente. Uma pessoa pode sair do seu corpo físico e fazer tudo o que seus veículos sem matéria física o permita realizar, como deslocar-se sem caminhar, ver seres no plano astral e fazer contato com outras entidades que se encontram neste mesmo nível. Apesar de esta experiência parecer magnífica, o desdobramento astral não aporta os mesmos benefícios que se pode obter mediante os sonos profundos e as meditações. Durante esse tipo de desdobramento, é possível aprender de tudo quanto se consegue contatar dentro do seu campo limitado, mas não acrescenta nenhuma classe de valor ao corpo causal. Recordemos que o corpo causal cresce e se intensifica mediante o alinhamento de nossos veículos inferiores a partir do uso correto de nossa energia em pensamentos, sentimentos, palavras e obras. Mas para que as citadas ações tenham valor, é necessário que sejam realizadas na nossa vida cotidiana, não durante um desdobramento. Na verdade, é a razão pela qual nascemos, para expiar nosso karma acumulado. Caso contrário, nos seria permitido redimir de nossas dívidas kármicas na quarta dimensão, sem necessidade de encarnar no plano físico. O desdobramento crepuscular ocorre cada vez que dormimos e conseguimos estabelecer uma correta afinação com os estados alfa e delta. Acontece quando nosso corpo sutil se separa de nosso corpo físico e ingressa paulatinamente dentro dos nossos níveis de espaço onírico. Ali se experimentam diferentes sensações dependendo do estado de consciência em que se encontra determinado ser humano. Para as consciências que ainda não rasgaram o véu, geralmente se apresentam situações oníricas provenientes de suas vivências cotidianas, mescladas de seus temores e desejos. Para aqueles que possuem uma consciência mais desperta e já afinou seus veículos mediante a meditação e respiração, as experiências tendem a ser muito mais enriquecedoras, fazer contatos com as escolas do plano etérico, seres angélicos e experiências maravilhosas. Costuma ser difícil aprender durante esse estado, já que geralmente a consciência fica solta diante das maravilhas que seu sono oferece. No entanto, enquanto toma consciência de sua realidade sutil, pode chegar até os lugares mais luminosos e inesperados daquele plano e até mesmo contatar seus guias internos e ver os sucessos de sua vida sem tempo ou, como quem diz, ver seu futuro transcendental. Por esta razão que em algumas ocasiões nos parece que já vivemos alguma situação. A viagem monádica é a mesma meditação contemplativa, mas levada a cabo com maestria. Anteriormente, já vimos a diferença entre um exercício de relaxamento e uma meditação verdadeira. A viagem monádica se realiza assim que você estabelece uma afinação com o olho do seu ser superior, mediante a meditação contemplativa, e a partir daí, desloca-se até as escolas superiores, templos de luz, fazer contato com os mestres, ingressar conscientemente nas maravilhas do corpo causal e descarregar informação transcendental para seu próprio benefício como seres em processo evolutivo. A meditação e a respiração prânica permitem que as análfas de símbolos se desvinculem com maior facilidade, permitindo-nos estabelecer contato com nosso ser superior de formas mais efetivas durante a meditação ou durante nosso descanso noturno. Porém, ao contrário, quando estamos tensos e carregados de energias densas, existe uma probabilidade menor de que este tipo de desunião da matéria física e da energia etérica se produza. Número 2. Análfas deslindantes. Estas, a exemplo das anteriores, a juntar-se entre si, originam fítons e alfa-mesons,
os quais atuam como contraparte dos fótons e mesons, respectivamente. Isto foi visto na primeira parte desta lição. 3. Analfas mertânicas. Este tipo de analfa captura uma carga extra do tipo Solen, nos quais é dada uma consciência adesiva que lhes permite unirem-se umas com as outras, formando uma corrente que se enrola sobre si mesma. Assim, formam-se as correntes que são denominadas correntes mertânico-vídicas. Aprofundaremos este tema quando chegarmos à lição das entidades biológicas, mas vejamos rapidamente como se originam. Uma corrente de analfas do tipo Kuhn, de ação magnético-coercitiva, se une a outra corrente de tipo quêmio com ação estático-distensora. Estas correntes se entrelaçam formando um aro eletrônico do tipo kappa. Agora, observamos a segunda corrente de tipo quêmio. Estas duas correntes se entrelaçam formando uma corrente do tipo kappa. Este anel atrai 4 partículas denominadas neutrônios citobáricos, do quais se formam por sua vez em nêutrons em terceira dimensão e neutrinos em quarta dimensão. Estes 4 neutrônios ou compressores se situam entre o anel do tipo kappa em formato radial, cuja estrutura se denomina aro cômbico. Destes 3 aros cômbicos, com seus respectivos neutrônios ou compressores, formam outra unidade denominada cômbio Z, que, por sua vez, os compressores deste cômbio Z atraem elementos energéticos de igual natureza de tipo Kuhn e quêmio. As energias Kuhn e quêmio, ao passar pelos compressores do cômbio Z, se misturam e formam as correntes mertânico-vídicas, que posteriormente ajudarão na formação dos genes que contêm a informação bioeletrônica para a formação de um ser humano. Número 4. Analfas cômbicas. Estas são as mesmas que formam os neutrônios ou compressores que se aderem ao aro cômbico. As diferentes combinações de suas partículas dão como resultado o meson, alfa-meson, fótons, fítons, íons e díons, que vimos na primeira parte desta lição. A somatória destas partículas terá como resultado a estrutura formal do átomo como o conhecemos atualmente. Número 5. Analfas facsímiles. Como sua denominação indica, são cópias de uma analfa real, a qual prende um fluido do tipo Solen, mas neste caso, o Solen se desprende instantaneamente, dando origem a uma analfa facsímile, como mera imitação não permanente de uma analfa real. As partículas que se desvinculam voltam a agrupar-se para formar diferentes classes de energia. 6. Analfas colindantes. Elas compõem as estruturas sutis unicamente de alguns organismos do reino animal. Recebem este nome porque interconectam nossos sentidos físicos com as esferas mentais, a quais se encontram no plano sutil, e são as encarregadas de registrar todas as impressões de nossas experiências terrenas. Vejamos brevemente o que são as esferas mentais, para que fique mais claro o funcionamento das analfas colindantes. Existem 7 esferas mentais. 6 delas se inserem no nível do cérebro etérico, em todos os seres humanos, no momento em que o feto se origina dentro do útero da mãe. Estas 6 esferas eletrônicas são as que constituem a mente. A 7ª esfera mental permanece no eu superior, na 5ª dimensão, e é a unidade eletrônica de controle na qual se resumem os quantos gerados pelos impulsos áuricos,
ou para dizer mais claramente, é uma unidade de controle que recebe as impressões do nosso uso de energia em pensamentos, sentimentos, palavras e obras, convertendo-a em nosso registro acástico, ou nosso registro vivencial de todas nossas encarnações e nossa evolução. Assim, encontramos no ser humano estas analfas colindantes, no interior de suas esferas mentais, a partir de um impulso bioelétrico do tipo alfa, produzido pelo encéfalo, prendendo o sólen ou fluido elétrico da própria esfera mental. Estas analfas também são chamadas de analfas pensantes, dentro das quais é possível gravar eletronicamente os impulsos procedentes dos nossos 5 sentidos comuns. O conjunto de nossas analfas pensantes forma o arquivo de memória situado no interior das esferas mentais, e às quais recorremos a fim de lembrar e identificar sensações. Estas analfas pensantes são estruturas eternas e sobre as quais falaremos mais amplamente na lição de esferas mentais e memórias atávicas, runas ou registros acásticos. Lembre que se está vendo este vídeo é porque o necessita. Que o amor de Deus esteja sempre presente com você e nos vemos na próxima lição.